Alô, galera aí da quarta etapa da Noite Cordeiro de Farias. Aqui eu vou fazer um resumo do que já tem na apostila, onde está bem detalhado na apostila. Eu vou tentar fazer um resumo para que você entenda melhor. Lá na apostila ele fala de dois conjuntos de números, né? Para um ele chama de números naturais, para outro ele chama de números inteiros. Os números naturais, todos nós reconhecemos, né? Começa com zero e vai para o infinito. Esses são os números naturais. Inclusive, eles são também positivos, fora o zero, que o zero ali não é positivo. E esses números, eles vão representar o conjunto dos números naturais representado pela letra N. Mas existe outro conjunto que é menor que esse, que são chamados subconjuntos. Dos naturais a gente tem aqui, ó, esse, N com asterisco. O asterisco significa ausência do zero, ou seja, o zero não entra. Então, nesse caso aqui, são todos os naturais menos o zero. E o outro conjunto é chamado de conjunto dos números inteiros, ó, conjunto dos números inteiros. Quem são esses números? Esses números eles são representados por quem? Pelo zero, para o lado direito os positivos, que são os naturais, né? E para o lado esquerdo os negativos. Então esse conjunto, esses números formam o conjunto chamado conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Esse conjunto tem vários subconjuntos que estão lá na apostila. Eu coloquei só um com asterisco, mesmo lá dos naturais, né? Asterisco, ausência de zero. Então, observe, eu coloquei os mesmos de cima, porém, ó, sem o zero. Tá bom? Continuando aqui rapidamente, vou virar aqui a página. Nós temos dentro desses números, né? Nós vamos agora passar a trabalhar com esses números inteiros, né? Trabalhar com os números positivos, negativos e o zero. O zero a gente sabe que ele não é nem positivo nem negativo. Então vamos lembrar lá, olha, pessoal aí da quarta etapa, sucessor e antecessor. Bem, vamos ver a palavra, né? Sucessor é o próximo número maior e o antecessor é o número antes, menor. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. O sucessor de 10, quem é? 11, é o próximo maior. O sucessor de menos 10, ó, sucessor é o maior. Então, quem seria o maior depois do menos 10? Não é o menos 11, é o menos 9. Tá? Porque menos 9 é maior que menos 11. Entre dois números negativos, o maior é o menor em quantidade. Outro exemplo aqui, ó. O antecessor de 10. O antecessor é o que fica antes, é o menor. Então, quem fica antes do 10? O 9. Pegando o negativo, ó, quem é o antecessor de menos 10? É o menor. Então, o menor de menos 10 agora vai ser quem? O menos 11. Entre dois números negativos, o menor é aquele que tiver maior quantidade. Tá bom? E aí, ainda dando sequência na apostila, ele fala de números consecutivos, né? Números consecutivos. O que são números consecutivos? São aqueles números, são aquelas sequências de números que não existem entre eles números. Por exemplo, 4, 5, 6, 7, 8. São exemplos de números consecutivos. Ó. Entre o 4 e o 5 não tem números naturais ou inteiros, tá bom? E depois ele trabalha algumas sequências de números, né? Ele coloca aqui, por exemplo, olha aqui, 5, 8, 11, quem é o próximo e quem é o próximo. Aí eu tenho que analisar o que está acontecendo aqui, ó. Do 5 para o 8, se você somar 5 mais 3, vai dar 8. Se você somar 8 mais 3, vai dar 11. E quem seria o próximo? O próximo é você somar quem? O 11 mais 3. Quanto é 11 mais 3?
14. Então, o próximo é 14. Então, você observa que essa sequência ela está somando mais 3. Não. 14 mais 3, 17. Né? E ainda, eu tenho outros exemplos aqui. Ó. Outros exemplos de sequência. Por exemplo, aqui, ó. 1952, depois foi para quem? 1956. E depois foi para onde? 1960. Então, olha só, 1952, você observa aqui que ele somou mais quanto? Mais 4, né? 1952 mais 4, 1956. Se você somar mais 4 aqui, ó, 1956 mais 4 dá 1960. Se você somar 1960 mais 4, você descobre o próximo aqui, ó. 1960 mais 4 dá 1964. Se somar mais 4, né? 1964 mais 4 dá o quê? 1968. Olha essa outra aqui, ó, interessante, ó. 25 mais 3 dá 28. Tudo bem? E se você... 28 já foi para o 26, esquisito, né? Por quê? Porque ele subtraiu quem aqui? 2, ó. 28 menos 2 dá o quê? 26. Depois do 26 foi para onde? Para o 29. Então significa dizer que ele somou o quê? Mais 3, 26. Mais 3, 29. E aqui o próximo seria o quê? Subtrair 2, né? Ó. 29 menos 2, 27. Então você observa que é soma com 3, depois diminui com 3, mais 3 diminui com 2. O próximo vai somar com 3. Ó. 27 com mais 3, 30. O próximo você vai subtrair com 2. Ó. 30 menos 2 dá quanto? 28. Tá? Vocês estão observando, né? Então, vai cair sequências onde você tem que saber o que está acontecendo. Se está adicionando, subtraindo, multiplicando, ok? E aqui é a comparação entre números inteiros, né? Por exemplo, o 5 e o 2. Quem é o maior? O 5, ó. Então, 5 maior que 2. 5 e mais 5 são iguais. 5 e menos 5, quem é maior? O 5. Todo positivo é maior que qualquer negativo, beleza? E agora, ó, 1 e 15, aqui é 1 e 15. Quem é o maior? O 1. Né? Todo positivo é maior que qualquer negativo, beleza? E aqui, ó, menos 1 e menos 15, quem é maior? O menos 1, por isso que a abertura ficou para ele, né? Entre dois negativos, o maior é o que tiver menor quantidade. Aqui, ó, menos 6 e menos 6, iguais. 0 e menos 26, o 0 é maior que o menos 26. É o único momento de glória do 0, é quando ele é comparado com o número negativo. Ele sempre vai ser maior que qualquer negativo. Mas quando ele é comparado com o positivo, ele é menor. Tudo bem? Aqui você tem, ó, menos 2 e mais 2. Quem é maior? O mais 2. Todo positivo é maior que qualquer negativo. Beleza, pessoal? Então, hoje ficamos por aqui, né? Já deu para ter uma ideia nessa apostila, aí você dá uma lida. Qualquer dúvida, me procure no privado. Até logo e um forte abraço.